Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o terceiro ano de Química 133, apostila 9, capítulo 26, que vai tratar do assunto petróleo. Não só petróleo, mas combustíveis fósseis e biocombustíveis. Vamos lá então. Exercício 1. A figura mostra o esquema básico da primeira etapa de refino do petróleo, realizada a pressão atmosférica, processo pelo qual ele é separado em misturas com menor número de componentes, fracionamento do petróleo. Letra A. Dê o nome do processo de separação de misturas, pelo qual são obtidas as frações do petróleo, e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. Então, o que está representado aqui é uma destilação fracionada. Lembra que a gente está falando aqui de líquidos que se misturam, né? Então, a gente precisa da fracionada, não é destilação simples. E a destilação fracionada vai justamente se basear na diferença da temperatura de ebulição, ou seja, da facilidade ou dificuldade da passagem de estado líquido para o gasoso, né, das nossas faixas aí, né, das nossas frações do petróleo, e aí, graças a isso, eu consigo separar as minhas frações. Então, tá aqui, destilação fracionada, e se baseia na diferença de temperatura de ebulição das frações. Letra B agora. Considere as seguintes frações do refino do petróleo e as respectivas faixas de átomos de carbono. Então, temos o gás liquefeito de petróleo, que varia aqui C3 a C4, a gasolina, C5 a C12, o óleo combustível, maior que C20, óleo diesel, C12 a C20 e o querosene, C12 a C16. Identifique em qual posição, 1, 2, 3, 4 ou 5, da torre de fracionamento é obtida cada uma das frações. Aqui temos que lembrar que quanto menor a minha fração, mais alto ela vai sair na minha torre, tá? Porque ela vai passar para o estado gasoso mais facilmente, aí eu consigo fazer com que ela percorra toda a minha torre, aí saindo lá por cima, tá certo? Então é só a gente comparar aqui, ó. A menor fração é o gás liquefeito de petróleo, que vai sair aqui em 1. Depois, temos aqui a gasolina, C5 a C12, então vai sair aqui em 2. Depois, cuidado que não está na ordem, depois vem o querosene, C12 até C16. Depois vem o diesel, de 12 a 20, e depois o óleo combustível, maior que 20, que vai sair aqui em 5. Beleza? Exercício muito bacana aí, básico do entendimento de como funciona a extração do petróleo. Ok? Exercício 2 agora, vamos lá. Uma cidade do interior do Brasil, que tem sua economia baseada no agronegócio, com a produção de cana-de-açúcar e de suínos, pretende ampliar a iluminação de rua e recebeu diversos projetos para a instalação de geradores de energia elétrica. Então temos aqui, faça uma correção aqui no 3 é biodiesel, tá? E aqui no 4 é gás natural, beleza? Bom, vamos ver aqui, então, as afirmações. A respeito dos combustíveis que eles propõem usar, é correto afirmar que, letra A, biocombustíveis e gás natural são combustíveis renováveis. Cuidado, como a gente viu, gás natural tem esse nome, mas não é um combustível renovável, tá? Gás natural é um combustível fóssil. Letra B. O biogás e o bioetanol são hidrocarbonetos obtidos de diferentes origens. Bom, o biogás, ele colocou aqui CH4, hidrocarboneto. Bioetanol está aqui, não é um hidrocarboneto, é um álcool. Então, temos um problema aqui afirmando que o bioetanol é um hidrocarboneto. C. Os geradores que empregam a queima de biocombustíveis não emitem gás de efeito estufa. Por exemplo, o CO2. Isso está falso. A gente viu que qualquer combustível aí que tenha carbono vai gerar gás carbônico, que é um gás de efeito estufa. A diferença é esse gás carbônico no ciclo do carbono. Então, temos um problema aqui. D. O biodiesel e o gás natural são hidrocarbonetos, que diferem no tamanho da cadeia carbônica. Biodiesel não é um hidrocarboneto. Biodiesel é um éster, tá? Então, temos um problema aqui, ok? E, por fim, E. O biogás formado por dejetos de suínos é um gás de efeito estufa. Isso, ele é um dos gases que contribui para o efeito estufa. A alternativa E é a correta. Exercício 3 agora.
Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperaturas. Então, temos aqui os produtos, a faixa de temperatura e o número de átomos e tal. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Então, fração 4 é essa aqui do óleo diesel. Vamos pensar. Como eu tenho hidrocarbonetos em todas as frações, temos sempre a mesma interação. Em todos, a gente vai ter ali dipolo induzido e dipolo induzido, né? Todos são cadeias apolares. Mas a grande diferença aqui, quando acontece de empatar nessa força intermolecular, como a gente viu, a gente analisa pela massa molar. Ou também aqui a gente pode pensar no tamanho da cadeia. Por quê? Cadeias mais longas, sendo cadeias lineares, eu permito que haja uma interação maior entre cada uma das cadeias. Assim, quando eu tenho aqui a fração 4, eu tenho as maiores cadeias carbônicas, então eu vou ter maior atração entre essas cadeias, ou seja, as forças intermoleculares são mais intensas, tá certo? Então é aí que está o nosso problema, já que as outras não se encaixam no motivo pelo qual a gente tem essa diferença, ok? Agora exercício extra número 4. Então ele traz aqui um texto sobre o petróleo, vamos ver aqui as alternativas. A respeito do petróleo e seus derivados, assinale a alternativa correta. Letra A. Os derivados do petróleo, obtidos a partir do refino, são empregados não somente para a produção de combustível, gasolina, querosene ou diesel, mas também para a produção de matéria-prima para diversos fins, por exemplo, os plásticos, que são polímeros. De fato, a gente viu aí vários plásticos que são derivados do petróleo, então isso daqui está correto. Vamos ver por que as outras estão incorretas. B. O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, os quais são separados em frações menos complexas por meio de destilação simples. Aqui o nosso problema é porque é uma destilação fracionada e não simples. As jazidas de petróleo ao redor do mundo apresentam composições químicas muito semelhantes, não havendo grandes diferenças químicas. Cuidado, tá? Aqui a gente tem que pensar que, por mais semelhantes que sejam, a gente tem diferença do petróleo de um lugar para o outro. Por exemplo, a gente pensa na cor, que pode variar um pouquinho justamente por conta dos compostos que podem estar em menor ou maior quantidade, tá? Letra D. O refino do petróleo se baseia na separação dos hidrocarbonetos por faixas de ebulição, obtendo dos mais leves, GLP, aos mais pesados, PIX, os quais estão associados ao número decrescente de átomos de carbono presentes em cada faixa. Não, é um número crescente. Quanto maior a cadeia, né, mais para baixo na coluna. O PIX tem mais carbonos do que o GLP. E por fim, E. O petróleo é a única fonte de obtenção de compostos aromáticos. Tá falso? Não é a única fonte. Por exemplo, a gente pode ter aí a hulha, né, que é o carvão mineral, que também pode dar origem aos compostos aromáticos para a gente. Então, A é a correta. Exercício 5, ele traz aqui um outro texto para a gente, e agora a gente vai lá para as afirmações. O texto apresentado relata uma situação quase irremediável, que é a crescente poluição causada pelo excesso de gás carbônico. Em relação às propriedades e características das moléculas de dióxido de carbono e da poluição gerada por essa substância, é correto afirmar que, letra A utilização de combustíveis alternativos como o etanol iria acabar com a emissão de gás carbônico, propiciando na combustão apenas a formação de moléculas de água. Falso, tá? A gente não tem como acabar com esse gás carbônico se o etanol também tem carbono. Então, na hora que ele for queimado, ele também vai gerar esse gás carbônico. B. Por ser uma molécula de características químicas antagônicas, as moléculas de água, nenhuma reação ocorre entre essas substâncias, impossibilitando a formação, por exemplo, de chuva ácida. O CO2 é uma molécula apolar, como a gente já viu, e a água é polar. Isso não significa que eles não possam reagir. Eles reagem, já que o CO2 é um óxido ácido. Ele forma o H2CO3 em água. Tá? Então,
Isso aqui está falso. O que eu consigo aqui prever é que ele tem uma baixa solubilidade em água, mas não posso falar sobre essa reação aqui dele com a água. C. A combustão de combustíveis fósseis, como o carvão e os derivados do petróleo, geram CO2, que é uma molécula não polar de geometria linear. De fato, a gente tem aqui o CO2 é apolar e geometria linear. Vamos ver por que as outras estão erradas agora. D. A partir de determinado momento, não haverá mais problema na emissão de CO2, em virtude de a atmosfera já estar saturada dessa substância, assim como ocorre para a solubilização de um sal em água. Isso aqui é falso, porque a gente pensa na atmosfera, eu posso aí ir preenchendo diferentes camadas e tudo mais, tá? E aí esse CO2 pode participar de outras reações, enfim. Então temos aqui problema com isso sim, ok? Não é tão simples analisar dessa forma. E por fim, letra E. As moléculas de CO2 podem interagir entre si por dipolo induzido e dipolo induzido. Certo. Podendo levar à sublimação dessa substância, transformando o gás carbônico em um líquido. Não, sublimação, a gente viu, é a passagem de sólido direto para gás. É o que acontece do gelo seco, né? O gelo seco é gás carbônico sólido. Eu não tenho aí passagem de gás para líquido como sublimação. Então, temos um problema aqui, ok? Sublimação seria ou de sólido para gás ou de gás para sólido. Então, a alternativa correta, C, ok? Fechamos aqui mais um módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.